179A. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Parágrafo 1º. O INSS facilitará o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio telefônico ou por canais remotos. Parágrafo 2º. Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para o recebimento de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS, que demandem a prestação de serviços presenciais. Parágrafo 3º. A implementação de serviços eletrônicos pelo INSS preverá mecanismos de controle preventivos, de fraude e de identificação segura do cidadão. Artigo 179b. No exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos 11 e 12 do caput do artigo 5º da Constituição e na Lei 13.709, o INSS terá acesso aos dados necessários para análise e concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados, inciso 1, dos registros e dos prontuários eletrônicos do SUS, administrados pelo Ministério da Saúde. Inciso 2, dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, e no caso dessas últimas, será necessária a celebração de convênio para que o acesso seja garantido. Inciso 3, de movimentação das contas do FGTS mantidas pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Para fins de cumprimento do disposto no caput, serão preservados o sigilo e integridade dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e quanto aos dados dos prontuários eletrônicos do SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas. O acesso será franqueado exclusivamente aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Parágrafo 2º. O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios detalhada. Parágrafo 3º. As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o parágrafo 1º deverão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social somente para fins de cumprimento de suas competências relacionadas à recepção, à análise e à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados o sigilo e a integridade dos dados na forma disciplinada em ato conjunto do Secretário Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Gestor dos Dados. Parágrafo 4º. Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver para o acesso ou a extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Parágrafo 5º. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas têm características de requisição dispensados, a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos referidos dados com outras entidades de direito privado. Artigo 179-C. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses de dolo e de erro grosseiro. Artigo 179-D.
A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e das comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Artigo 179-E. Os benefícios administrados pelo INSS que forem objeto de apuração de irregularidade ou fraude pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderão ter o respectivo valor bloqueado cautelarmente pelo INSS por meio de decisão fundamentada, quando houver risco iminente de prejuízo ao erário e restarem evidenciados elementos suficientes que indiquem a existência de irregularidade ou fraude na sua concessão ou manutenção, hipótese em que será facultado ao titular a apresentação de defesa, nos termos do disposto neste regulamento. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, o bloqueio do valor do benefício consiste no comando bancário que impossibilita temporariamente a movimentação do valor referente ao benefício. Parágrafo 2º. Será dada prioridade à tramitação de processo, no qual seja requerido o bloqueio do valor do benefício. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, a tramitação do processo deverá ser concluída no prazo de 30 dias, contado da data de apresentação da defesa pelo titular do benefício. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 3º, independentemente de concluída a tramitação do processo, o benefício será desbloqueado automaticamente, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5. No parágrafo 5. Na hipótese de o titular do benefício não apresentar defesa, o bloqueio será convertido automaticamente em suspensão do benefício. Parágrafo 6. Ato conjunto da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS disciplinará os procedimentos, os requisitos e a forma de encaminhamento das apurações de irregularidade ou fraude e de efetivação do bloqueio de que trata este artigo. Artigo 180. Ressalvado o disposto nos parágrafos 5 e 6 do artigo 13, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Parágrafo 2º. Não será concedida a pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 13 a 15, salvo ser preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior, observado o disposto no artigo 105. Parágrafo 3º. No cálculo da aposentadoria de que trata o parágrafo 1º, será observado o disposto no parágrafo 9, no artigo 32 e no artigo 52. Artigo 181. Todo e qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, submete-se ao limite a que se refere o parágrafo 5 do artigo 214. Parágrafo único. Os beneficiários de que trata o artigo 150 da Lei 8.213 aplicam-se as disposições previstas neste regulamento, vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Artigo 181-B. As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Parágrafo 2º. O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção
e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos. Inciso 1. Recebimento do primeiro pagamento do benefício. Inciso 2. Efetivação do saque do FGTS ou do PIS. Parágrafo 3º. O disposto no caput não impede a cessação dos benefícios não acumuláveis por força de disposição legal ou constitucional.